Olá, meu nome é Pedro, esse é meu vlog e hoje eu queria falar para vocês sobre uma ideia que eu estava pensando, que é a vida em obras. Se você mora em São Paulo, que nem eu, ou numa grande metrópole, e se você trabalha em casa, você provavelmente pode estar passando pela situação de estar tendo obras perto da sua casa. Do lado da sua casa, num apartamento em cima, num apartamento embaixo, num apartamento do lado, na casa ao lado, ou estão construindo um prédio. Enfim, é grande chance de estar construindo obras do seu lado. Ou talvez o seu prédio esteja em reforma, talvez o seu esgoto esteja em reforma, ou qualquer coisa assim, a água, encanamento, constantemente obras. Pensando um pouco mais profundo sobre a obra. A obra é um momento onde as coisas ficam meio perturbadas temporariamente por um bem maior. Então é um período marcado e depois de algum tempo ele acaba e as coisas ficam melhores do que estavam antes, mas elas voltam para o estado de estabilidade, tranquilidade que tinha antes. Então você convive por um tempo com muito barulho, muita bagunça, uma desordem, eventualmente coisas param de funcionar, mas depois as coisas voltam a ser como era antes. Só que o que acontece se no momento que uma obra acaba, já vem uma outra obra? Se no momento que consertam uma coisa, surge outra. Se no momento que muda uma pessoa que estava e faz uma reforma, vem outra pessoa e faz outra reforma. E vem outra pessoa e faz uma outra reforma. E aí quando acaba todos os ciclos de todas as reformas, quase colado, a primeira pessoa vai embora e volta para uma reforma. O que acontece se, por exemplo, São Paulo, uma cidade que não para de crescer, e se as obras nunca acabarem? E se o mundo que a gente vive é um mundo onde a obra deixou de ser um momento temporário para se tornar um momento, uma constante ideia de progresso, de obras, de modificações, que na verdade tem uma ilusão de algo lá na frente que na verdade nunca vai chegar a uma estabilidade lá na frente, um momento de como as coisas voltam a ser tranquilas, né? Isso vai muito além de obras físicas. Se você pensar, por exemplo, softwares, constantemente os aplicativos têm um update, né? Sempre que você olha o seu celular, um aplicativo fala que precisa ser atualizado, né? O seu sistema operacional precisa ser atualizado, né? O seu Windows, seu Mac, seu celular, seus aplicativos constantemente precisam ser atualizados. No momento que você atualiza eles, você tem que reaprender algumas coisas que funcionam agora diferente, né? Muitas vezes funcionalidades antigas se perdem nesse processo. Você tem introdução de bugs, coisas que funcionavam não funcionam mais. E no momento que você consegue aprender e que tudo volta à normalidade, vem uma nova atualização. E nesse momento as coisas voltam pro estágio anterior, onde tem de novo uma bagunça. Aí você pode falar, não, mas eu não vou atualizar. Só que aí muitas vezes o software para de funcionar porque você não atualizou. Ou ele não conversa com outro dispositivo porque você não atualizou. Ou ele mesmo, né? O próprio WhatsApp fala que se você não atualizar ele vai deixar de funcionar, né? Então vi pessoas já na internet falando, por exemplo, se eu compro uma impressora, eu não quero atualizar a minha impressora. Eu quero que a impressora ela tá ali atrás, eu uso ela, né? No momento que eu preciso e acabou. Eu não quero ficar atualizando minha impressora e agora, veja, sua impressora agora tem novas funcionalidades, você vai poder imprimir de outras formas. Isso eu não quero novas. Eu só quero que a impressora funcione do jeito que sempre foi e que seja completamente estável. Percebe como parece que vai na contramão você fazer isso? Sem contar que todas essas atualizações de software sempre vão aumentando o uso da máquina, ao contrário do que poderia ser, né? Conforme o software fica mais evoluído, ele poderia usar menos recursos, ao contrário. Quanto mais ele evolui, mais ele precisa.
mais ele demanda de máquina, e você precisa comprar uma nova máquina, você precisa comprar um novo celular. Agora, a gente começou na obra física, a gente foi para o mundo do software. E se a gente pensar isso na sociedade? E se nossa sociedade está em constante obras? Né? No momento que a gente começa a se acostumar com alguma coisa nova, vem um novo conceito, vem uma nova ideia, vem algo novo que exige que a gente entre em obras, né? E tudo bem, ele tem suas adições, suas novidades, mas e se a vida, nesse decorrer, quando a gente vai olhar, a gente vai ver que nossa vida foi inteira obras, né? A gente passou uma vida inteira se adaptando, na verdade não se adaptando, mas vamos continuar a metáfora da obra no apartamento, né? E se a gente passou a vida inteira se vivendo num quartinho apertado, porque os outros 3 quartos estão em obra, os outros, a sala, a cozinha, a gente tá usando tudo assim, vivendo de improviso, enquanto tem uma obra acontecendo constantemente. Será que não existe um momento que talvez a gente devesse interromper as obras e falar, por enquanto, sem mais obras, né? Vamos parar um pouco as obras e vamos viver um pouco até o que a gente construiu até agora, né? É um pensamento, eu não tenho a resposta, é uma pergunta mesmo, uma reflexão aberta, no sentido de que a gente vive numa sociedade onde a obra ela é constantemente tida como um sinônimo de algum tipo de evolução, né? Que a gente está constantemente evoluindo. E até que ponto essa evolução não visa, né, um constante aperfeiçoamento do nosso eu, né? A gente constantemente se aperfeiçoando, melhorando, enquanto a vida vai passando, né? A gente está dedicado a se aperfeiçoar para alguma coisa que a gente não sabe, e nisso a vida vai passando e será que a gente está vivendo? É um pensamento que me ocorreu, mas que a dimensão do software nesse pensamento não é metáfora só, ela é válida também, né? Pensar os artefatos físicos, artefatos digitais, né? Como uma vez o artista plástico Gustavo Dias, não sei, ele falou sobre como se a gente, como artista plástico, né, se um artista plástico, no primeiro dia ele pinta com sangue e urina, no segundo com seringas, no terceiro ele faz uma colagem com fotos, onde é que fica o terreno da linguagem nisso, né? No sentido de construção de uma linguagem, né? Porque a linguagem de tela, o suporte de tela com tinta a óleo, é uma linguagem que foi desenvolvida desde do Renascimento, sei lá. Então existe uma evolução, a gente pode olhar ao longo dos séculos e ver como que esse suporte foi sendo usado, como que essa linguagem se desenvolveu, né? O mesmo vale para a música, né? A linguagem de você ter uma banda, né? Pessoas, que não é uma orquestra, mas pessoas em cima de um palco, né? Essa linguagem existe há muitos anos e a gente vê, então a gente consegue olhar uma banda de 1950 e uma banda de 2000, uma banda de 2020, e a gente vai vendo a evolução dessa linguagem, né? Então a construção de novos suportes, novas estruturas é interessante, mas até que ponto ela não se torna um vício também, onde a gente quer sempre estar inaugurando novas estruturas em vez de se aperfeiçoar nas estruturas já existentes, né? Então, um pensamento bem abstrato, aberto, que pode ser levado para um viés conservador ou para um viés
mais progressista dependendo de como você quiser usar ele, mas é um pensamento que eu queria compartilhar com vocês. É isso.